Irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam no nosso meio. E quero convidá-los a se colocar de pé para que a gente possa iniciar o nosso dia com uma oração. E vamos convidar o nosso Deus a fazer parte dessa assembleia de cristãos que estão aqui também. E a gente sabe que Ele está aqui também, né? Vamos dar glória a Deus por isso. Incline a sua cabeça, por favor. Bendito Deus e amado Pai, Tu que és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós te damos glória nesse dia, Senhor, tão especial na nossa vida, que é um dia que nós dedicamos para a adoração a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que já se encontram aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão se dirigindo para aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los também, assim como já protegeu e abençoou todos nós que estamos aqui nesse momento, ó Pai. Abençoe também, Senhor, aqueles que não poderão estar aqui conosco nessa manhã, mas que por mídias sociais, através do YouTube, do Facebook, eles vão poder também compartilhar desse estudo da sua santíssima palavra. Que o Senhor possa nos inspirar, Senhor, com Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos iluminar, ó Pai, com a sua santa palavra, quando nós a abrimos, Senhor, e pesquisamos e estudamos. E que o Senhor possa fazer com que essa igreja seja edificada por esse estudo, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Pode se sentar. Nós estamos tentando iniciar os nossos horários, tudo certinho, às 9 horas. Vamos até às 9h45 e depois 15 minutos para que a gente possa se preparar para o culto de adoração a Deus, né? Ontem nós tivemos aqui, nesse prédio, reunião das mulheres, às 4 horas da tarde. Tivemos também a reunião dos homens, né, lá em cima no prédio à noite. Foi muito bom. Tínhamos muitos assuntos para tratar e a gente acabou delongando um pouco. Eu quero pedir desculpa às nossas irmãs, não é? Que algumas tiveram que ficar aqui esperando seus maridos até mais tarde, bem mais tarde do que vocês já tinham terminado a sua reunião, não é? Mas eram assuntos importantes que a gente precisava tratar lá, assuntos que os homens, né, precisam pegar mesmo, né, e cumprir com o que nós tratamos lá em cima. E nós estamos aqui no Instituto de Transformação de Vidas falando sobre esperança. Na semana passada a gente fez uma introdução. E como foi muito corrido, a gente estava iniciando as coisas, eu não consegui dar esse aviso para os irmãos. Depois até o Eugia me comentou isso depois da aula. Ele estava com a gente aqui na semana passada. Nós vamos ter momentos em que os irmãos, se quiserem fazer algum tipo de comentário, se quiserem fazer alguma fala, por favor, é só levantar as mãos, porque essa aula está sendo gravada também. Então, a gente precisa falar, mesmo porque o prédio é grande, então a gente, às vezes, uma pessoa falando lá atrás não consegue escutar, todo mundo escutar o comentário dele. Então, o Sandro está lá atrás com 2 microfones, né? E aí a gente pode dar oportunidade para os irmãos de darem opiniões, né? Fazerem algum tipo de comentário, né, pertinente, obviamente, ao que nós estamos estudando, né, que é sobre esperança, ok? Então, se você precisar falar, se você quiser algum comentário, é só levantar a mão, o Santos vai te entregar o microfone e a gente vai poder compartilhar da sua experiência, ok? Na semana passada, nós falamos já algumas coisas sobre a esperança. Por exemplo, nós falamos lá sobre Romanos capítulo 15, versículo 13, não é?
que a gente tem que tirar da nossa ideia que a esperança é a última que morre. Isso não existe mais na nossa vida, na vida do cristão, porque lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, fala que Deus é o Deus da esperança. Nós temos esperança porque o nosso Deus, a quem nós cultuamos, a quem nós estamos nos preparando daqui a pouco para cultuá-lo, adorá-lo, é o Deus da esperança. Então nós não podemos falar que a esperança é a última que morre, porque a esperança para o cristão nunca morre. É verdade? Então nós estudamos isso na semana passada. E aí a gente viu também, começou a ver, sobre a questão da a esperança é a âncora da alma. E aí nós estávamos tratando sobre esse assunto, né? E nós paramos nesse ponto aqui, falando sobre as figuras aqui citadas, né? Falando sobre a âncora e a esperança é colocada no lugar santo, não é? A nossa esperança, por que a gente compara a âncora com a esperança? Porque a âncora não permite que os barcos eles se movimentem, né, nos lagos, nos mares. Ele não permite, o barco fica parado. Ele é a coisa para deixar ele firme, né? E a nossa esperança é para nos dar esse tipo de firmeza também, de confiança, de convicção, não é? Se Deus permitir hoje nós conseguirmos adiantar um pouco a nossa aula, a gente vai ver o que significa a esperança na palavra de Deus, não é? E nós vamos poder ver alguns significados. Então, aqui as figuras citadas, elas não se contradizem, mas pelo contrário, elas se completam muito bem. A esperança é uma âncora que penetra no reino invisível e está baseado numa ordem eterna, como a âncora no barco penetra nas águas, mas a região além, onde a esperança está fixada, é como um lugar por trás do véu. Este lugar onde Deus habita é descrito tipicamente como o santuário interior, indicando o lugar mais alto. Então, a nossa esperança está lá no lugar mais santo, está na presença de Deus. A nossa esperança está fixada na presença de Deus. As tempestades e provações com as quais o ser humano se depara podem criar uma grande dúvida que sutilmente se instala em nossas vidas como um cupim sorrateiramente em uma casa. Quem conhece cupim aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Vocês já tiveram um problema com cupim? O Carlinhos, ele foi mestre de obras, ele foi mestre no SESI, no SESI mesmo, né, Carlinhos? No Senac. E eu tenho certeza que ele já deve ter deparado com situações assim em obras, não é, Carlinhos? É isso que eu queria, nós vamos falar ali, que é um bichinho pequenininho. Você já viu no cupim, você sabe como é que é. Mas ele sutilmente se instala nas nossas vidas, assim como essas tempestades e provações, né, com as quais nós nos deparamos em algumas vezes na nossa vida. Imperceptivelmente, este inseto começa por destruir um móvel, depois outros, até mesmo os de grande valor, e finalmente arruina os alicerces da casa. Carlinhos está fazendo assim, joia? Porque é verdade, gente. Eles podem destruir concreto, acham cupim em concreto e acabam com a base das casas. Tem algumas casas que elas precisam ser derrubadas por causa do cupim. Um bichinho pequenininho, ele começa no móvel, aí você não se preocupa muito não, deixa ele lá, vai tocando. Aí passa por aqueles móveis mais caros que você tem na sua casa, que ele não poderia mexer, que ele não poderia comer, né, destruir, e aí ele destrói aqueles móveis também, e aí quando você pensa que não, ele está destruindo os alicerces da sua casa.
e um belo dia você vai ter que destruir paredes da sua casa, talvez até a sua casa toda, para acabar com esse pequeno inseto, que às vezes é imperceptível para nós. E é dessa maneira que o cupim da dúvida atua na nossa vida. Secretamente, ele corrói a nossa fé. De repente, uma forte e inesperada tormenta abala a base onde está edificada. Por isso que a esperança é a nossa âncora da alma. Por isso que a nossa esperança ela tem que estar, sim, em Deus, no lugar santo. A gente precisa ter essa esperança em Deus. Por quê? Porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida que começam a nos trazer dúvida, que começam a corroer a nossa fé. Quantas pessoas que nós conhecemos, principalmente os mais antigos na fé, que já foram embora porque tiveram a sua fé corroída em algum momento na sua vida. Esse pequeno insetozinho que é a dúvida, que veio através de situações muitas vezes inesperadas que acontecem na nossa vida, e a pessoa foi embora. E às vezes a gente não percebe isso. Em alguns casos, a estrutura cede à fé, desmorona. Em alguns casos, a estrutura que nós deveríamos ter, a âncora, muitas vezes ela não está firmada, a nossa esperança muitas vezes não está firmada em Deus, e de repente a nossa fé desmorona, e você acaba indo embora. É nos momentos de tempestade e nas noites escuras de tragédias e calamidades de nossas almas, que começamos a sentir o efeito destrutivo de nossas dúvidas. O que pode ocorrer quando a dúvida assume proporções gigantescas. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado popular que fala que a dúvida é a ferrugem da alma. A dúvida é a ferrugem da alma. Por isso, irmãos, que a gente está dando oportunidade também, se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum comentário, joga para fora. Não fica com dúvida, não. Porque a dúvida é a ferrugem da alma. E Satanás, ele utiliza muito bem essa ferramenta, que é a ferramenta da dúvida. Satanás, ele sabe instalar muito bem aquele insetozinho, né, aquele cupinzinho da dúvida nas nossas almas, na nossa vida. E aí tem momentos que a gente começa a questionar algumas coisas. Ontem um irmão deu um testemunho lá durante a reunião, ele falando que ele tinha pensamento sobre um determinado assunto e agora ele tem um pensamento diferente, porque ele conseguiu perceber que ele estava errado. Da forma com que a igreja se procede, da forma com que as coisas funcionam na igreja, ele sempre estava questionando, e ele estava às vezes, com esse cupinzinho da dúvida, começando a corroer a sua estrutura, a sua fé, mas ele conseguiu perceber, e ele deu nos testemunhos lá ontem à noite, e ele falou, e eu agora entendi, eu percebi que eu estava errado. E às vezes, acontece isso conosco, e às vezes, a gente não consegue perceber que nós estamos errados. Você já teve situações assim, de chegar aqui na igreja e falar assim, é o João que vai dar aula, misericórdia. Vamos embora, não quero. O João dando aula. É o Jaime que vai fazer a abertura do culto, esse cara fala 15 minutos, misericórdia.
O culto já começou errado. Ele falando desse jeito. Quem que vai pregar? É o Carlos Henrique. Misericórdia. Ele fala 50 minutos. Não vou ficar aqui, não. Panela está no fogo. Vai queimar o meu feijão, minha carne vai estragar. Você já viu isso? Que a gente fica buscando esses subterfúgios, essas desculpas, para que as coisas não funcionem aqui na igreja. Satanás coloca isso na nossa cabeça e na nossa alma muitas vezes, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós levantamos da nossa cama e chegamos aqui animados, preparados para que a gente possa receber a palavra de Deus. Ontem o Carlos estava falando que tem momentos que é assim, tem momentos que eu vou para o culto e eu estou preparado para poder edificar a igreja. Eu tenho alguma coisa que eu preciso falar e eu vou edificar a igreja com aquilo que eu vou falar. Mas tem momentos que eu quero tão somente sentar aqui no banco e escutar, e ser edificado. Existem momentos assim. Eu não quero fazer absolutamente nada, eu não vou aparecer na frente da igreja para nada. Porque hoje eu queria escutar a palavra de Deus. Hoje eu queria receber. Né? Igual a luva de pedreiro lá, né? Receba! Eu quero receber instruções na palavra de Deus. Não é? Então, o que pode ocorrer quando a dúvida assume proporções gigantescas na nossa vida? Um primeiro estágio, acredita-se que aquilo que está acontecendo nunca deveria ter ocorrido. Deixa eu molhar a palavra aqui. Num primeiro momento, num primeiro estágio, acredita-se que aquilo que está acontecendo, uma situação que ocorreu na nossa vida, nunca deveria ter ocorrido. Há épocas quando o nosso Deus, amoroso e gracioso, permite que as coisas ruins aconteçam a uma pessoa boa. Isso já ocorreu na sua vida? Já aconteceu alguma coisa na sua vida? Por que está acontecendo comigo? Ou com fulano? Porque fulano é tão bom. Mas por que Deus permite acontecer isso? Deus tem duas vontades que Ele opera nas nossas vidas. É uma vontade permissiva, Ele permite acontecer algumas coisas na nossa vida. Muitas vezes, a palavra de Deus fala assim, nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos... Pedimos mal. É isso. Nós pedimos mal. Algumas vezes nós queremos alguma coisa que vai nos fazer mal lá na frente. E Deus, com sua onisciência, Ele sabe disso. E Ele fala assim, o João está querendo uma casa nova, não vou fazer isso com ele, porque ele vai se endividar, ele vai se lascar, e lá na frente, ele vai falar, mas Deus, o que está acontecendo? Por que você deixou eu mudar daquela casa? Lá estava quitado, lá estava bom, é isso, aquilo outro e tal, e eu fico reclamando com Deus. Às vezes a gente pede algumas coisas que não é da vontade de Deus. Às vezes Ele permite acontecer algumas coisas. E tem a vontade diretiva, que é a vontade direta de Deus. Por exemplo, que nós participemos do culto a cada domingo, a cada primeiro dia da semana. Que nós participemos da ceia do Senhor, todos os domingos. É vontade direta de Deus. Está lá na palavra de Deus. E a gente precisa cumprir essa vontade de Deus. Nós não podemos deixar de cumprir. Todo primeiro dia da semana nós devemos participar da ceia do Senhor. Não é? Então, às vezes, a gente chega aqui na frente
e até fala com os irmãos, a gente não pode deixar cair no automático, não pode deixar ser algo cotidiano, algo normal para nós, a ceia do Senhor, mas a gente deve pensar e imaginar que é vontade direta de Deus. É um mandamento de Deus, ele fala, todo primeiro dia da semana, nós devemos participar da ceia do Senhor. É só um exemplo, mas é verdade. Então, é vontade direta de Deus. Mas então, existem momentos que Deus permite que coisas ruins aconteçam à pessoa boa. Por exemplo, quando uma mentira sobrepõe a verdade e ganha os ouvidos da maioria, quando acusações falsas difamam o indivíduo e aparentemente não há como consertar o erro. Irmãos, demora-se uma vida para fazer a imagem de uma pessoa na igreja do Senhor Jesus. Mas é preciso 1 minuto para destruir essa imagem dessa pessoa. Às vezes com mentiras, às vezes com falácias, às vezes com coisas que não aconteceram realmente. E a mentira, ela toma uma proporção muito maior do que a verdade. Então, trabalhar na igreja do Senhor Jesus, ontem a gente estava falando lá durante a reunião, todos nós, homens que trabalham aqui na igreja do Senhor Jesus, trabalhamos de forma voluntária. Nós nunca recebemos absolutamente nada por qualquer coisa que a gente faz aqui. Os irmãos, por exemplo, que estão tendo cuidado de recuperarem e de instalarem esses ventiladores. Nós sentimos bastante calor, às vezes, aqui durante os cultos e tal. Graças a Deus, com um número, uma quantidade de gente bacana que tem acontecido aqui durante os cultos com a gente, e aglomerando, acaba aumentando a temperatura do ambiente aqui, né? Os irmãos estão se esmerando em colocar mais ventiladores, para que a gente não sinta tanto calor. Alguém pagou por isso? Não. Os irmãos fizeram de bom grado, sem receber absolutamente nada. Wesley, ele eu não falei nada com ele, não, mas semana passada, eu não sei se vocês viram, mas ele estava ali atrás, ele e o Kleber, lutando lá para conseguir colocar o som para funcionar, porque tinha queimado uma peça, não é isso, Wesley? E ontem, o que aconteceu? O Wesley veio e trocou a peça, ele e o Kleber, e o som já está lá perfeito, funcionando. Nós estamos aqui participando da aula do Senhor Jesus. Então, todos nós aqui trabalhamos de forma voluntária. Não é? E isso vai criando a imagem dos irmãos ao longo de anos e anos de experiência, de trabalho. Mas para destruir a imagem de uma pessoa, fazer assim, um estalar de dedos. Você conta uma mentira e derruba aquela pessoa. O João fez isso? Meu Deus do céu! Ele até era uma boa pessoa, da agora para frente eu não vou nem mais prestar atenção no que ele falar na palavra de Deus. O João fez isso? Poxa vida! Por exemplo, então, mentira sobrepõe a verdade e ganha ouvidos da maioria. Por que Deus permite que coisas ruins atinjam pessoas boas? O dano causado provoca essa pergunta, que quando são respondidas é comparável ao prejuízo que os cupins causam devorando insaciavelmente a nossa casa. Às vezes essa questão da dúvida, né, de coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente pode comparar com a situação dos cupins lá na nossa casa, destruindo móveis, destruindo a nossa casa. Quando o ser humano não consegue encontrar explicações para os seus infortúnios, a dúvida se acomoda em seu coração. Irmãos,
Vou falar de novo. A gente aprende por repetição. Não permita que a dúvida acomode no seu coração. A dúvida é sim a ferrugem da alma. Se você tem alguma dúvida, ontem o Jaime, no finalzinho do nosso encontro, da reunião, ele deu oportunidade para que alguns irmãos pudessem colocar algumas dúvidas, né? Se tivesse dúvidas em qualquer assunto, né? E alguns irmãos realmente levantaram algumas dúvidas lá. Então, nós continuarmos com essa dúvida na nossa vida, na nossa alma, acaba sendo como esse cupinzinho que vai destruindo a nossa fé, a nossa base. Irmãos, não tenham dúvida sobre qualquer assunto. Nós temos pessoas aqui capazes para respondê-la. Nós temos pessoas aqui, é por isso, olha para você ver como que uma coisa vai puxando a outra. A palavra de Deus fala que nós devemos procurar pessoas, ter intimidade com pessoas, para que a gente possa confessar os nossos pecados uns aos outros. Talvez eu não possa chegar aqui na frente e falar publicamente de um pecado meu, porque talvez vai escandalizar a maioria das pessoas. O quê? O João fez isso? Mas ele está lá na frente da igreja. Mas eu sou humano, irmãos. E a minha natureza é humana. E eu erro. Eu peco. Então é por isso que nós precisamos ter intimidade com um grupo pequeno de pessoas, e para que eu possa chegar para ele e falar assim: olha, eu queria confessar um pecado para você. E você ter a certeza que aquela pessoa vai orar junto. Aquela pessoa vai trabalhar junto com você, para que possa esclarecer, para que possa tirar as dúvidas que você tenha, eventualmente, e para que essa pessoa também possa te ajudar a caminhar junto. Né? Nós precisamos caminhar lado a lado. Nós precisamos caminhar em duplas, em trios. Precisamos ir em frente. A gente trabalhar sozinho é muito perigoso. Porque Satanás, ele faz justamente isso, ele te afasta do pessoal. É um exemplo muito bom. Quando você pega, por exemplo, um carvão, quando está ali na churrasqueira e está aquele carvão todo e ele está todo em brasa, não é? Pega uma pedrinha só de carvão, tira ela ali da brasa, do braseiro, e coloca ela do lado para ver o que vai acontecer. Ela vai apagar. Satanás faz isso com a gente. Ele nos afasta, ele divide, ele coloca dúvida, ele coloca barreiras nos nossos relacionamentos. E aí, quando você se sente sozinho, o que ele faz? Ele vai lá e coloca aquele cupinzinho da dúvida na sua vida e faz com que você comece a esfriar. E aquela pedrinha de carvão, daqui a pouco, quando ela não está mais perto do braseiro, você vai ver, vai ficar pretinho. Acabou, não tem mais vida, não tem mais fogo. Não é? Aqueles que estão juntos lá estão pegando fogo e tal. E por isso que nós temos que pegar fogo juntos. A gente tem que caminhar juntos. Nossa incerteza tende a aumentar quando acreditamos que certas coisas devem acontecer, mas elas não acontecem. Deus é assim. Ele, às vezes, ele permite acontecer algumas coisas, mas não da forma que nós queríamos. O segundo estágio, por exemplo, é quando esperamos que o Senhor diga sim, mas Ele responde não. Às vezes, Ele diz sim. Sim, darei a você graça suficiente para suportar essa crise. Vou lhe ensinar lições profundas e depois quero usá-lo de uma maneira mais ampla. Vou abençoá-lo com muita saúde para que você me glorifique. Às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, mas Deus diz não a essas coisas que nós pedimos, mas Ele diz sim a algumas situações difíceis que nós vamos enfrentar,
muitas vezes, situações trágicas. Eu vou usar aqui um exemplo do Carlos Henrique. Também não pedi autorização para ele, mas ele me autoriza. Já falou lá que ele autoriza, não tem problema não. Uma situação que ocorreu na vida do Carlos foi que ele ficou viúvo. Ele perdeu a esposa. De uma forma abrupta, de uma forma muito rápida. Ele ficou viúvo. E alguns anos mais tarde, ele cuidou das filhas dele, ele criou as filhas, e alguns anos mais tarde ele se casou novamente. Eis que Deus fez algo duríssimo na vida do irmão. Ficar sem a esposa, cuidando de 2 filhas, foi um momento dificílimo na vida do irmão. Ele abandonou a fé? Glória a Deus que ele não abandonou a fé. E ele é um exemplo para nós? Claro que ele é um exemplo para nós. E muito mais que isso. Tem um irmão em São Paulo que passou a mesma situação que ele passou. Ele ficou viúvo, novo. Sabe o que Deus fez? Isso aí. Ele deu graça suficiente para o Carlos, e essa pessoa fez uma visita para o Carlos, e eles conversaram, e o Carlos pôde dar testemunho do que aconteceu na vida dele. E ele abençoou a vida de uma outra pessoa por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele passou. Irmãos, às vezes acontecem coisas ruins na sua vida, e não fica pensando que Deus te abandonou. Não coloca a dúvida na sua fé, na sua alma. Mantenha a sua esperança firmada em Deus. Por quê? Porque muitas vezes acontecem coisas ruins na sua vida para que você possa glorificar o reino dele através do seu testemunho para outras pessoas. As redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, você não vê nenhuma pessoa falando assim, ó, chegou aqui a conta de luz, é a minha 3ª conta, vai cortar a luz lá de casa. Você só vê a pessoa assim, ó, tirando foto, lá na praia, rindo. Lá no campo de futebol, rindo. Você só vê a pessoa feliz. Mas vai viver com aquela pessoa para ver como é que está a situação. Será que é o tempo todo, 100%, 24 horas por dia, ela está rindo, tirando foto nas redes sociais e tal? É uma ilusão, muitas vezes, aquela situação ali que as pessoas vivem nas redes sociais. A vida real, é que nós vivemos no duro, todo dia, é muito dura. É muito difícil. E falamos na semana passada, volto a falar hoje, é um momento muito bom de nós falarmos sobre esperança, para que você não perca a sua esperança, para que você tenha confiança em Deus, para que você tenha convicções cada vez mais fortes, mais alicerçadas na palavra de Deus. Por quê? Porque é um momento difícil que nós passamos na nossa vida. É um momento de dificuldades. Nós temos enfrentado dificuldades, mas nós estamos enfrentando essas dificuldades. E lá na frente, Deus vai poder utilizar a sua experiência, passando por essas dificuldades, e falando com as pessoas assim, olha, aconteceu isso com a gente há alguns anos atrás, e nós vencemos. A igreja no Alípio de Melo, outro dia o Baltazar falou aqui, e eu estou sentando aqui na frente agora, e eu fiquei extremamente preocupado com isso, sobre a questão daqui a 30, 40 anos, não existir a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos deixar isso. É lógico que nós não sustentamos a igreja. Quem sustenta a igreja é Jesus. Ele é o alicerce, ele é a pedra angular da igreja. A igreja está construída sobre Jesus. Então, e em Jesus, aquele cupinzinho da dúvida não vai acontecer. Então, os alicerces disso daqui, da igreja do Senhor Jesus, é muito forte. Então, eu quero ficar aqui 40, 50, 60, 100 anos. Não sei se vocês vão me aguentar daqui a 100 anos, né?
Mas, e quero a igreja do Senhor Jesus firme, forte aqui. Eu não vou adiantar muito, eu quero falar isso durante o sermão. Mas jovens, vejam a importância da sua fé firmada, as suas convicções doutrinárias, de ensino, serem fortes. Vocês precisam continuar o trabalho, que daqui a pouco o Marcos vai para a glória. Daqui a pouco o Carlos vai para a glória. Daqui a pouco o senhor Antônio vai para a glória. Daqui a pouco todos nós, mais velhos, mais antigos na fé aqui, vamos para a glória. E a igreja do Senhor Jesus vai acabar? Obviamente que não. Por isso que vocês jovens estão sendo estruturados, alicerçados na palavra de Deus aqui. Utilizem essa oportunidade. Utilizem isso que vocês estão vivenciando agora, porque daqui a pouco, quem serão os presbíteros aqui da igreja são vocês. Ou vocês não pensaram nisso até agora? Se não pensaram, comecem a pensar. Então, são situações que Deus utiliza muitas vezes na nossa vida, que nós achamos que seja negativa, mas que lá na frente, você vai glorificar alguém. Você vai poder testificar, testemunhar a respeito para alguma pessoa. Em outras ocasiões, ele efetivamente não cura, não restaura. Quantas vezes, irmãos, que nós já fizemos orações aqui na frente? A última que eu me lembro, por exemplo, da mãe da nossa irmã Ariane. Semana passada, o Jaime falou com a gente que ela estava no CTI, aí ela deu uma melhorada muito boa, mas precisou voltar para o hospital, não é isso, Jaime? E agora como é que ela está? Ela está em casa. Então, são orações que nós fazemos e Deus atende. Mas às vezes Deus não cura. Às vezes Deus não restaura. Quando aguardamos um sim divino e recebemos um não, a desconfiança agiganta no nosso íntimo. O terceiro estágio. Ele favorece o crescimento da dúvida quando cremos que as coisas devem acontecer imediatamente, agora, já, mas elas só se concretizam bem depois. Sempre que Deus responde, espera, lutamos contra o tempo e o seu momento. Nesse período de provações que o nosso Pai Celestial permitiu que enfrentássemos, cabe lembrarmos que o Senhor controla dois fatores em nossos momentos de dor: a intensidade de calor que se pode ser liberado e quanto tempo o calor deve durar. Em alguns momentos, irmãos, Deus vai falar com a gente assim, nem sim, nem não. Ele fala com a gente, espera. É o tempo de Deus. É o momento de Deus. Não deixe que a dúvida tome conta da sua vida nesses momentos. Às vezes pode demorar dias. Às vezes pode demorar anos. Às vezes pode demorar uma vida. A auxiliadora está por aí? A auxiliadora ainda não chegou. É engraçado vocês ouvirem o testemunho da auxiliadora quando ela fala do Zico. Hoje o Zico está aí no nosso meio. Ele se converteu, é um irmão frequente, fiel, é um exemplo para todos nós. Mas o Zico, quem conhece aquela peça rara, não sabe o que acontecia lá no passado. Acho que Dona Maria conhece mais ou menos, porque ela era vizinha, né, Dona Maria? Sabe da zinhaca que acontecia lá na casa dela. A auxiliadora falou que já até jogou panela no Zico. Mas ela orou. Ela orou e ela queria que o Zico
fizesse parte da igreja do Senhor Jesus. Ela queria que aquelas coisas parassem de acontecer dentro do seu lar. Ela queria ver aquele homem que ela tanto ama indo em direção aos céus, não ao inferno. E ela orou. Não foi um dia, não foi um ano, foi anos e anos a fio. Anos e anos, a auxiliadora orando para que o Zico se convertesse. E o Zico se converteu, glória a Deus. E hoje ele está no nosso meio e ele é um dos nossos exemplos. Então, às vezes, Deus vai falar com a gente assim, espera. Mas não deixe a dúvida corroer a sua alma. Nós hoje vamos parar por aqui. Na semana que vem, a gente começa a falar sobre realmente o significado, o que é esperança. E eu espero que você possa estar aqui às 9 horas da manhã, para que a gente possa trabalhar essa ideia todos juntos aqui. Glória a Deus. Fiquem à vontade, nós temos 15 minutos até nós iniciarmos o nosso culto de louvor. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa? Sabrina tem uma pergunta, nós temos 1 minuto para a gente tentar responder. Não, na verdade não é uma pergunta. Falar que muitas vezes, né, a nossa fé é abalada porque a gente acredita num Deus que não existe. A gente precisa conhecer realmente quem Deus é, porque aí a gente vai saber que aquela dificuldade que a gente está passando é para a glória de Deus e para o nosso crescimento, né? Que Deus não desperdiça sofrimento, né? Ele tem sempre algo a nos ensinar. Então, a gente precisa conhecer melhor a Deus e ao invés de inventar um Deus que não existe, que não é bíblico. Ok, irmã. Obrigado pelo comentário. Nós vamos ficar por aqui. Fiquem à vontade. E às 10 horas a gente inicia o nosso culto. Obrigado pela atenção.